Muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre alguns vídeos que eu tenho colocado, com algumas reflexões que eu tenho feito e, e falar com você o seguinte. Se você gostar do assunto, você dá o seu joinha, que é o seu like, se inscreva no meu canal, deixa comentários. Eu sou Alexandro e estou fazendo esses vídeos e colocando para mim aprender a lidar com essas novas mídias, essa forma de lidar com informação, interagindo via YouTube. Então eu preciso melhorar a fala, melhorar a dicção, melhorar a maneira de falar. Então deixe seus comentários aí. O que vocês acham? Como é que eu estou apresentando? Como é que eu estou falando? O som, como é que tá? Eu preciso melhorar o som, preciso comprar um microfone. Eu já comprei o microfone, mas ele tá para chegar. Eu quero fazer uma outra série de vídeo aí, mas até isso eu quero fazer alguns comentários. E uma das coisas que eu quero comentar, que eu pretendo falar, é sobre... Eu quero seguir a linha de raciocínio que eu tenho falado, que é sobre esse universo paralelo que eu estou criando através desse canal Universo Paralelo, a verdade da informação, porque dentro do universo que eu creio e que eu sigo, que é a criação, eu creio que Deus, o Deus que se revelou a Moisés, é o Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe. E que a única forma, depois do dilúvio, depois de Noé, é a transmissão do Deus verdadeiro através de Noé e seus descendentes. Só que houve uma perda de credulidade. As pessoas deixaram de crer no Deus de Noé, deixaram de crer no Deus que salvou a humanidade através do dilúvio e começaram a raciocinar e começaram a produzir informação de novo. E conforme eles foram produzindo novas informações, apareceu grandes pensadores, apareceu Buda, apareceu Platão, apareceu Aristóteles, apareceu Cícero, apareceu grandes filósofos e pensadores, tanto na Suméria, tanto na Mesopotâmia, tanto na que é o chamado o sul da Caldeia, que depois veio se tornar a Babilônia por Nabucodonosor. A gente tem os impérios, que é conhecido, que é o Império da Índia, tem o Império Chinês, tem o Império Russo, tem o Império com as grandes descobertas. Você tem o Império Maia, você tem o Império Inca, você tem os índios norte-americanos, a gente tem a gente tem os bárbaros, a gente tem os germânicos, a gente tem o Japão, a gente tem as ilhas, que nem na Britânia, a Suécia, Escócia, formação de vários povos estão se formando. E cada um vem com uma carga de informação
pós-dilúvio, e essa informação ela é passada para frente. E conforme vai passando a geração, a gente percebe que as pessoas vai perdendo a capacidade de manter a qualidade da informação. E o único povo assim que vai manter um aproximado da época de Noé, mas que já está perdido, essa linha de raciocínio filosófica e o conhecimento natural de Deus, é o povo semita. O povo semita é um povo que vai descer para a região de Ur, na Caldeia, Ur dos Caldeus, e lá onde vai aparecer a primeira pessoa ao qual Deus vai chamar de todas as raças, após uma tentativa frustrada de um dos descendentes de Cush, que é Nimrod. Ele vai tentar estabelecer um governo único na região da Caldeia, que é na região Ur, que é na região para baixo da Mesopotâmia, bem lá para baixo. E ele vai fazer a famosa Torre de Babel. Então, por essa época, os povos já estão desviados, já estão perdidos do que foi de fato o dilúvio e do Deus verdadeiro. Eles já misturaram o culto prestado por Noé e seus descendentes, que era através dos sacrifícios de animais considerados limpos, um culto verdadeiro a Deus, e essas informações vão começar a serem mescladas com a informação transmitida antes do dilúvio. Então, há um engano histórico. Por isso que a história da raça humana, quando ela não é entendida a partir do ponto da revelação de Deus através da Torá, através da Bíblia, gera uma desconexão do que é de fato a realidade histórica da nossa raça. Porque após o dilúvio, o ser humano ele vai se tornar um ser de novo, um ser que vai trabalhar e um ser que vai se desenvolver por toda a terra, porque essa é a ordem de Deus, é multiplicar e povoar de novo essa grande massa de terra, e cada um vai levar a informação do jeito que eles entenderam e compreenderam. Então, uma das coisas que dentro da igreja, dentro do estudo da teologia, que não é levado em consideração e não há pensamento, e somente após a reforma a gente vai ter alguns filósofos cristãos que vai trazer essa realidade, que vai ensinar a verdade através da revelação da palavra de Deus, mas que depois vai ser suprimido de novo, vai haver uma grande perseguição, e eles vão para os Estados Unidos e lá eles fundam as primeiras igrejas protestantes livres, e de lá vai surgir grandes pensadores e filósofos. Mas que também, com o passar do tempo, essas igrejas e esses filósofos vão ser corrompidos pela filosofia, pelas filosofias platônicas, Cícero, Aristóteles, e também com a ajuda de um pontapé de Agostinho de Hipona, tá? Queira ou não queira, Agostinho de Hipona foi um filósofo, ele foi um grande advogado, e ele escreveu muito. Quando ele escreve bem, ele escreve bem. Quando ele escreve mal, ele escreve mal, tá? Então, tem algumas coisas boas. Você pode aprender com ele e aprender como não aprender com ele, né? Então, eu sempre falo que o princípio do conhecimento,
o princípio da sabedoria, do conhecimento a respeito de nós, a respeito da nossa história, o começo de tudo é o que Salomão fala em Provérbios. O princípio do saber é o temor a Deus. Que é o quê? Tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos estudar, tudo que nós formos raciocinar e filosofar e procurar de Gênesis a Apocalipse é na ideia e na proposta de que Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está preparando, Ele preparou o ser humano até a sua própria vinda através de Jesus. Ele veio preparando o ser humano para esse encontro. Esse encontro que é um encontro fatal, tá? É um encontro fatal. É um encontro, é o segundo encontro, na verdade. O primeiro encontro foi no Jardim do Éden, onde o Deus vinha ter com o homem. Não é o segundo encontro. É vários encontros. Adão tinha, pela viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão e tinha comunhão com Adão. Isso se perdeu após o pecado. E Deus promete redimir o homem dessa situação de pecador, caído e morto. Morto não somente na carne, mas morto espiritualmente. Morto para a imagem e semelhança de Deus. O homem não deixa de trabalhar, prosperar, progredir. Mas ele não deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Porque é isso que Deus diz sempre. É que o homem, ele vai ter na sua carne a oportunidade do conhecimento do bem e do mal. E nesse conhecimento, o homem tem que atingir o seu estágio máximo do conhecimento. Então, aqueles que são destinados, aqueles que são feitos por Deus para obter o conhecimento do mal completamente, ele vai trabalhar em toda a sua vida em rejeitar o conhecimento de Deus, que é o que o salva. Ele não vai ter fé em Deus. Ele muitas vezes ele pode até ter uma moral boa, porque o problema não é a moral. O problema é conhecer o Senhor. É ter a certeza, porque isso é a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas das coisas que se espera ou que tenha. Um fato importante na nossa fé é que a nossa fé é ajudada agora pela vinda do Messias, pela vinda do próprio Deus, nesse segundo encontro fatal que ele teve com a raça humana. Ele teve os seus primeiros encontros no Jardim do Éden, que era isso que eu estava falando, então vamos voltar para esse raciocínio. E ele teve o seu segundo encontro com os seres humanos, que foi na sua vinda na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, com um propósito específico, para destruir a prisão, o qual a nossa mente e o nosso coração e o nosso ser, dos filhos de Deus, estavam presos e amarrados sem a condição de ser liberto por causa dos nossos pecados e delitos. Então Jesus vem para desfazer todo o conhecimento, para desfazer na nossa carne a capacidade de não obtermos o conhecimento verdadeiro de Deus. Então, a proposta é: o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio regulador de todo conhecimento é temermos a Deus. Por quê? Porque o ser humano, sem a presença de Deus na sua vida, ele está fora da verdadeira vida, e ele está fora da oportunidade, e ele é escravo de si mesmo, e ele é escravo do conhecimento do bem e do mal, porque esse é o desejo
que foi adquirido para todos nós. Então, fora de Deus, fora do temor ao Senhor, tudo é ridículo, tudo é fantasia, tudo é loucura, porque o conhecimento do bem e do mal, a proposta é uma construção, uma degradação, uma construção de degradação, desde criança, desde o seu nascimento, o ser humano vai trabalhando constantemente para sua autodestruição através do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus tem o seu segundo encontro fatal com o ser humano e confronta, porque o ser humano rejeitou o Senhor e seu conhecimento, e o seu próprio povo, que era Israel, porque eles rejeitaram o verdadeiro conhecimento de Deus, e não amaram a lei de Deus, e não andaram por fé. Fé na palavra, fé nos mandamentos, em amar a Deus, em amar ao próximo e viver praticando aquilo que era devido. Mas claro que tudo isso é um propósito de Deus para uma revelação maior de si próprio a toda a terra. Então, o segundo encontro fatal do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, foi na vinda de Jesus. Haverá um terceiro encontro fatal, de novo, entre o ser humano e seu próprio Deus. Mas fica a questão. Em Adão e Eva, os dois são os representantes legais de toda a raça humana. Porque Deus disse para Adão e disse para Eva: sujeitai, dominai e se multipliquem e povoem a terra. Deus colocou na capacidade, no homem, a capacidade de ser inteligente, a capacidade de pensar, a capacidade de criar e a capacidade de raciocinar e desenvolver todo um povo, toda uma estrutura, o qual, antes do dilúvio, era de uma forma, a terra tinha uma outra característica, o tempo tinha uma outra característica, o cosmo, tudo tinha uma outra característica, tá? Tudo era diferente, a longevidade, o tempo de vida era diferente, tudo era diferente, tudo não é como é após o dilúvio, porque o dilúvio, ele transformou toda a terra de uma outra maneira, ao qual, de novo, o ser humano teve que, com a sua capacidade, pensamento e raciocínio, teve que começar a produzir de novo a sua forma de vida, a sua forma de viver, tanto nessa terra, produzindo seus meios de sobrevivência, como também prestando um culto a Deus. E aí é que entra sempre a questão e o problema de como uma mente sem Deus, presa à semente da morte, como é que ela vai se desenvolver, como é que o ser humano, conforme ele começa a se produzir, ele começa a se disseminar na terra. Então a gente tem que buscar entender tanto Adão e Eva e os seus descendentes, como é que eles começaram a se desenvolver na terra. Isso é uma questão muito complicada. Isso é uma questão um pouco difícil, porque a gente tem informações vindas através de Moisés, dos relatos de Moisés. A gente tem relatos deixados por escritos, de uma forma às vezes poética e às vezes de uma forma não clara, por vários povos que repovoaram a terra pós-dilúvio.
Só que são formas corrompidas que por causa da mudança de língua, por causa da fala de língua, eles voltaram à idolatria, eles voltaram de novo a cultuar aos astros, às estrelas, a si mesmo e coisas na terra. Então a gente tem dois problemas. Entender como o povo da época de Adão e Eva, fora do Jardim do Éden, longe de Deus, com a cabeça contaminada pelo pecado, como é que eles se desenvolveram, e pós-dilúvio também como é que eles se desenvolveram. O que a gente tem informações que a gente pode buscar, e a gente tem que buscar, e a gente tem que procurar observar, e a gente tem uma ferramenta boa hoje em dia que é a internet, que muitos histórias são colocados na internet, que é através da arqueologia e dos estudos de fósseis e de grandes descobertas de cidades soterradas. É aí que a gente vai descobrir como é que esses povos viveram antes do dilúvio, o que eles comiam, o que eles bebiam, o que eles faziam, quais eram os seus deuses, quais a sua forma de tratar as mulheres tratar o marido. Também existem relatos, muitas ideias de Aristóteles, Platão, de Cícero, o próprio povo grego, porque a Grécia está perto da Turquia, os romanos, a Itália está logo ali, são os primeiros povos que vão começar a ser pensadores, as pessoas que vão pensar e raciocinar e vão construir as suas primeiras repúblicas, os seus primeiros impérios, não só eles, mas também na Mesopotâmia vai começar a se desenvolver, então eles vão começar a escrever, eles voltam a escrever, eles voltam a criar filosofia, a pensar, a raciocinar a respeito da vida, como se organizar como sociedade. E muito dessas formas eles vão tirar do que eles têm de informação antes do dilúvio. Então muitos deles vão começar a ressuscitar. Então, se a gente pegar o conhecimento que a gente pode obter através da arqueologia,